Olá, bom dia! Projeto 745 entrando no ar, que é a Lirane Suliano, e nós queremos trabalhar aí a sua dúvida, ver o pessoal que está querendo saber um pouco mais da auriculoterapia, pessoal chegando, quero saber quem quer entrar comigo para tirar suas dúvidas e perguntar como eu posso, na verdade, é como eu posso te ajudar. Então, tá aqui, vou chamar, hein? Como eu posso te ajudar? Vamos ver. Ok. Alguém? Bom, esse é um projeto, gente, para a gente tirar dúvidas. Então, se vocês querem estar comigo, bom dia, para responder, quer que eu responda alguma pergunta, se vocês querem dividir a tela comigo. Que delícia começar o dia assim, que bom! É, muito legal. Então, alguém se habilita? Quero perguntar. Legal. Vamos lá, então. Peraí. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Deixa eu chamar minha convidada aqui. Vire. Isso. Olá. Bom Bom dia. dia, Espera só um pouquinho, deixa eu tirar meu... Me diga seu nome, tudo bem? tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo em paz. Como é que eu te chamo? Que bom. Eu me chamo Verenice, mas podem me chamar de Vere. Vere. Então tá, Vere, como é que eu posso te ajudar aqui na auriculoterapia? Então, vamos lá. A minha dúvida é o seguinte: eu sou técnica em saúde bucal e eu trabalho há muitos anos com dentista. E a minha dúvida é sobre as crianças que têm medo, que elas têm aquele receio em entrar no consultório, aquelas crianças que têm aquela dificuldade de ver a gente de branco, né? Que já começa aí essa situação de não querer entrar no consultório porque a gente já está toda de branco, né? Pelo menos um jaleco branco. Então, a minha dúvida seria em questão às crianças, principalmente, com aquele receio, aquele medinho e tudo mais. Você trabalha em consultório pediátrico, Vere? Não, eu trabalho pela prefeitura aqui da minha cidade, mas a Da gente onde tem que um você está projeto. falando? Eu sou de Maravilha, Santa Catarina, aqui do Oeste. Que legal, que legal. E aí, assim, ó, Lirane, a gente tem um projeto noturno aqui que uma dentista desenvolveu e ela atende o projeto à noite e justamente mais direcionado a essas crianças, né? Que tem aquele contato mais restrito com a gente, como a gente durante o dia tem um tempo menor para estar conseguindo atender elas, desenvolver alguma coisa mais para o lado psicológico delas e tudo mais, então foi desenvolvido esse projeto para que elas possam ter um tempo a mais para atender essas crianças e dar uma atenção a mais para elas. Certo, certo. Que legal. Nossa, primeiro parabéns aí pela iniciativa, viu? Fala para ela que é algo que vai ajudar bastante, né? A gente sabe que às vezes as crianças precisam de uma atenção especial e não se tem esse tempo, né? Ainda mais em Verdade. consultório. Olha, Veri, na auriculoterapia, primeiro, você já fez curso nessa área? Você já trabalha com auriculoterapia? Como é que é a tua prática aí na aurícula? Então, a minha prática, ela é bem parada, vamos dizer assim, Nesse... porque eu só fiz justamente um cursinho de terapias holísticas uns 2 anos atrás e não dei mais continuidade. E aí, quando eu descobri você, que foi o auge para mim, Que sou muito ótimo! grata pelos teus ensinamentos, eu acompanho você direto, até fiquei uma semana de férias e acabei perdendo algumas coisinhas e estou repondo essa semana para voltar com tudo. Então, assim,
trabalhar com aurícula eu não trabalho, Aí, mas eu tô fazendo os familiares, amigos próximos, essas coisinhas mais básicas, na verdade. certo, ótimo. O importante é isso, né? É você começar. Tem muita dúvida para auriculoterapia em crianças, muita dúvida. E tem poucos estudos ainda falando sobre isso. O que a gente percebe? Que em criança, de um modo geral, todas as terapêuticas funcionam mais rápido, né? Ela responde melhor. Então, na auriculoterapia, para você trabalhar a questão dos medos da criança, é, uma delas vamos dizer, os três pontos principais elas já vão equilibrar, mas dependendo da criança, você não consegue colocar todos eles. Então, o sistema nervoso central ou Shenmen seria um ponto básico, né? Tem que pôr, porque ele também é calmante, ele é ansiolítico, né? E tem também o ponto da ansiedade. Não sei se você lembra, vou mostrar aqui, vamos ver se vocês acompanham comigo, ó. Deixa eu botar essa bolinha branca. Esse pontinho da ansiedade vai ajudar, porque na verdade o medo vem muito da ansiedade, né? Do desconhecido, ó. Até hoje me perguntaram sobre esse ponto, ó. Ele fica abaixo da incisura, bem aqui, ó, no finalzinho do hélix. Para alguns é final, para alguns é começo, mas o importante é não ficar acima da incisura, quando você passa uma linha. Esse é um ponto, se você vê que às vezes só ele, o sistema nervoso central, já vai acalmar e a criança vai ficar mais tranquila para receber o atendimento. Outro ponto, se isso já for mais patológico, não for aquele só medo do desconhecido, é o ponto do psiquismo. Deixa eu ver se eu tenho mais uma agulhinha aqui, eu já mostro também. Esse pontinho do psiquismo, ele ajuda para todas as fobias, ó. Aqui, ó, tá vendo? Então ele entra de baixo para cima. Olha lá. Eu vou ver depois se eu consigo tirar uma foto e posto ali no Stories. Mas ele fica de baixo para cima. Esse é o ponto onde você trabalha todo tipo de fobia, de qualquer um, né? Não só das crianças. Às vezes, então, o que eu separaria? Se é aquela primeira vez, aquela ansiedade do desconhecido, é você trabalhar só o ponto, sistema nervoso central e ansiedade. Só esses dois, ainda mais se ela for pequenininha, já vai resolver. Se já vier com um histórico de problemas no consultório, porque tem crianças daí que já vêm, né? Já passou por vários profissionais e não deixou tratar, aí o ponto do psiquismo você vai entrar com mais ênfase, vai ter mais resultado para esse medo que já está formado, digamos assim. E outra dica bem prática é tira o jaleco branco, muda a cor do jaleco. Né? Aqueles jalecos que tem carinha, que tem de princesa, de boneca, sei lá, tem vários, né, agora. A gente tem, a doutora usa, ela Ótimo. usa. Tem toda uma ferramenta também no primeiro atendimento, Lirane. A gente atende a criança no primeiro momento com mais brincadeiras. Claro que voltado à área odontológica, né? Mas a gente usa toda uma parte com almofadinhas, a Isso questão aí. da criança interagir com a gente. Aí a gente mostra também, depois dessa parte, a gente tenta mostrar para ela também a situação do consultório. A cadeira em si, o sugador, que por si só ele já é barulhento, né? Aham. Então aí eu tento também conversar com a criança, mostrar para ela que ela só vai ter um barulho, na verdade, né? Que aquele Isso. sugador ele só faz barulho, mas que não faz doer nada. Que geralmente o pânico da criança é pelos barulhos, né? Não Sim. é, às vezes, daí eles começam a juntar o barulho com a dor, né? Eles associam isso. O barulho vai doer. É É. assim que eles associam as É. coisas. Até essa semana eu recebi uma pergunta sobre isso. Eu fiz um vídeo, daqui a pouco vai aparecer aí no canal, mas assim, falando sobre medo de foguete, de fogos, né? De medo do barulho da chuva. E são medos que vêm muito do desconhecido também, né? Então tem muita gente assim, com essa preocupação, com esse medo, não só criança,
Mas a criança, já que é o caso aqui, né, que é onde a gente está trabalhando mais, você só tem que diminuir também a quantidade de pontos. E se no momento você não conseguir ainda fazer aurículo, né, pôr uma sementinha ali, você aperta, você com a mão mesmo, você tá ali com a criança, vai conversando, vai fazendo tipo uma massagem terapêutica. Isso também tem funcionado, tá? Também tem funcionado, tá bom? Legal. Joia, ótimo. Eu espero ter te ajudado aí. Ajudou, Lirânia. Muito obrigada pelas dicas, tá? Sou Que muito ótimo, grata, aprendo diariamente contigo, tá bom? E vou que levar mais ótimo. uma vez os ensinamentos para dentro do consultório. Que legal, Veri. Parabéns aí pelo trabalho. Fala para dentista também, tá bom? Tá bom, pode deixar que o recado será dado então. Então tá Tá bom. Até joia? mais. Tchau. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Gente, essa aí, vamos ver se eu consigo chamar mais alguém aqui que queira falar comigo. E aí a gente pode ajudar mais alguém. Esse é um caso bem interessante, gente, porque ontem a gente falou de criança, né? E hoje de novo. E é uma área que se abre. Deixa eu ver se eu chamo mais alguém. Vamos ver aqui se a gente consegue chamar a Luciana. Assim, eu acho que assim fica mais. A dúvida de um pode ser a dúvida do outro, né? Eu acho muito importante a gente poder estar solucionando. Ontem foi sobre bruxismo, né? Vamos ver. Luciana, tudo bem? Não tô te vendo. Vou ver, ainda não. Ó, desconecta e conecta de novo. Me manda um convite aqui que pode ser isso, tá bom? Às vezes, ao vivo é assim, né, gente? Não tem problema. Bom, eu tive algumas. Hoje eu respondi várias perguntas também lá no Stories. Não deixem de ir lá dar uma olhada, que tem muita pergunta sendo respondida lá também. Deixa eu ver se a Luciana entrou aqui. Deixa eu ver se eu acho ela. Luciana. Essas perguntas, gente, ficam, infelizmente, elas têm um tempo, né, que elas ficam lá, mas eu acho que tem muita gente com a mesma dúvida. Então acaba sendo bom. Vamos ver se a Luciana consegue entrar aí. É bom para a gente poder tirar, né, essas questões assim de. Eu não estou sabendo. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui. Vamos ver, vamos tentar mais uma vez, tá, Luciana? É que assim, para ficar interativo, é bom a gente estar conversando, né? Prof, ontem eu não vi, está gravado? Está sim, já está lá no YouTube também, tá, Elaine? Lá no YouTube a gente colocou também. Tem muitas queixas, muitas pessoas com problema em todos os sentidos, sabe, Joane? Na coluna, dores crônicas, tem muita gente. A Alessandra colocou aqui, vamos ver. Quando o paciente vai embora sem dor e a dor volta em dias, mesmo mudando os pontos, acrescento outros? Sim, sim, Alessandra. Às vezes é importante você acrescentar outros, ainda mais se a dor é crônica, tá? Quando a dor é crônica, Luciana, eu tô te chamando aí. Veja se você consegue visualizar minha chamada. Quando você consegue, deixa eu ver agora. Quando você consegue, por exemplo, fazer com que. Ah, agora sim. Acho que agora vai dar. Quando você acrescenta outros pontos, ainda mais se essa dor é crônica, de muito tempo, tudo isso dificulta. Olá, tudo bem, Ei, Luciana? tudo bem? Tudo jóia, e você? Ó, eu tô começando a fazer o curso seu do ponto a ponto. Certo, E seja vendo muito seus vídeos, eu bem-vinda. me apaixonei, assim, perdidamente, assim. Eu fiquei, sabe quando o olho brilha, assim? Que ótimo. E eu tô começando agora e, assim, a parte de conteúdo teórico, sabe? Assim, da anamnese, de como
começar, sabe? Bem no início, assim, a questão de anamnese com o paciente, o que a gente tem que perguntar, assim, o que a gente tem que prestar mais atenção na história do paciente para que a gente possa captar isso e aplicar isso nos pontos. Nossa, Luciane, ó, também gravei um vídeo ontem sobre isso. Ah, é? Sobre as 3 perguntas mais importantes da anamnese. Eu vou te falar uma delas, porque senão vai tirar toda a graça do meu vídeo. Tá bom, eu aguardo. Aguarde um pouquinho que tá saindo, tá na edição. Tá bom. Assim, ó, acho que a pergunta mais importante e que muitas pessoas erram é de não ouvir o seu paciente. Então, eu sei que parece até óbvio, né? Muita gente vai dizer assim, mas isso eu já sabia, que é a queixa principal do paciente. Mas por que ela é tão importante? Porque, às vezes, a pessoa chega e diz assim, como é que... o que você tem? Daí ela fala, tenho dor de cabeça. E pronto. Isso já se resumiu. E é a dor de cabeça a queixa principal? Mas ela não foi a fundo nessa questão da dor de cabeça. Dor de cabeça, gente, cefaleia, existem mais de 150 tipos. Então, não dá para você achar que só essa pergunta e um ponto de analgesia vai resolver. Então, você tem que pensar no todo, a base da doença, né? E muitos falam assim, eu tô aí com ansiedade, eu tenho... E quem dera também, né, Luciane, que o nosso paciente hoje chegasse no consultório e falasse uma queixa só, né? Isso hoje em dia é muito raro quando o paciente chega e fala assim, não, eu vim aqui para isso, para resolver isso. Isso é muito difícil de acontecer. Normalmente o paciente está com dor, quer emagrecer, quer parar de fumar, tem pressão alta, tem diabetes, colesterol, tem muita coisa envolvida. Então, você saber selecionar, por exemplo, o ponto de origem, mas sem deixar de atender o que o paciente quer, eu acho que é o principal, sabe? É o principal. Você tem que saber o que o seu paciente precisa, mas tem que direcionar para o que ele quer. Então, na anamnese, essa é a principal área de atuação. Você tem que estar ouvindo ele, mas saber fazer as perguntas relacionadas ao problema dele. Por exemplo, né, a dor de cabeça mesmo, ela pode, já que a gente pegou de exemplo, né? Ela pode ser por causa de problemas hormonais, ela pode ser por causa de estresse, alimentação. Então, você abre um leque muito grande. Se você só fizer analgesia, você pode não resolver o problema. Então, você precisa expandir essa busca para saber exatamente o que você precisa tratar, tá? Como é que você tem feito? Você já começou? Eu tô começando agora, sim. Sou um bebezinho recém-nascido. Que legal, que legal. Mas eu tô, assim, encantada. Encantada, eu sou fisioterapeuta. E eu tô começando, eu sempre me dediquei à pós-graduação, essas coisas. E agora eu tô me dedicando à clínica e eu tô, assim, encantada. O seu método, você usa mais o método francês, não é? Na verdade, é assim, ó, o que a gente está utilizando é um método neurofisiológico. Não é nem da chinesa e nem da francesa, porque a francesa, ela fala muito de detector de pontos, de um equipamento que você precise para localizar pontos ou do apalpador. E a gente não utiliza nem o detector de pontos eletrônico e nem o apalpador. Então, é uma abordagem neurofisiológica. É buscar exatamente o que o paciente está sentindo. E você, como fisioterapeuta, vai ter um ganho muito grande nisso. Você trabalha mais com a estética, na dermatite funcional ou em casos de dor? Como é que é? Você trabalha mais com dermatite funcional, com a estética ou com dor? Eu trabalho com a terceira idade. Dor mais, né? Minha área é idoso. Então, a auriculoterapia vai ser uma tremenda, uma excelente uma ferramenta para você, para aliviar, melhorar a performance, dor principalmente, né? Que eu acho que o que eles mais buscam é a questão da dor, né? Você vai ver na dor, vai ver o alívio de dor imediato, né? É uma questão assim, muito prática, muito rápido.
Hoje também uma das perguntas que eu respondi foi sobre isso, sobre o paciente que está com dor, ele precisa ver o resultado mais rápido possível. Você precisa, de preferência, você precisa fazer e que ele tenha resultado naquela hora. Então a pergunta era, foi um ponto só para dor? Não, você está vendo que tem mais de um ponto para dor. Então você tem que usar Entendi. para tentar resolver o problema dele. Se a queixa principal é dor, busque a origem. Você, como fisioterapeuta, sabe do que eu estou falando. Quando eu digo, por exemplo, uma dor cervical. O que pode ser uma dor cervical? Ou um amortecimento nas mãos, que a gente fala, né? Amortecimento nas mãos é bem prático. Ah, eu tenho a mão amortecida. Alguns já chegam e dizem, é circulação. Quer dizer, você deduz que seja. Mas pode ser uma hérnia cervical, uma compressão. Você sabe bem disso. Pode causar amortecimento nas mãos. Então, esse ir além do que o paciente fala é importante para você. Tá? Na anamnese é importante. E daí você pensa nos pontos que a gente supre para esse problema. E tá gostando do curso? Entendi. Ah, eu tô apaixonada. Ah, que ótimo. Tô até sonhando com os pontos. Ai. A gente vai se falando, eu vou te acompanhar sempre nesse horário. Eu fiz uma live na quarta-feira falando exatamente sobre isso, sabe? Sobre essa questão de qual fase da auriculoterapia você tá e o que você precisa fazer para dar o próximo passo. Porque você vai ver como vai ser gratificante, primeiro, o resultado que o paciente vai ter e depois você ter resultado em termos financeiros também. O quanto você vai agregar para a tua profissão de fisioterapeuta. Sim, eu estou muito feliz. Consegui te responder? Muito. Eu vou estar sempre por aqui te fazendo pergunta, tá bom? Pode fazer, tá bom? Obrigada, Liliane. Tenha um ótimo dia. Igualmente para você. Tchau. Até mais. Tchau. Ai, gente. Nossa, que legal, né? Que bom a gente poder tá respondendo, ajudando pessoas. E nesses casos, gente, quando você pensa no problema de veja o quanto isso pode ser um problema para você também. O quanto, às vezes, a dificuldade da anamnese pode impedir você de ter resultados. Muitos casos de insucesso partem de uma anamnese mal elaborada, tá? Mal elaborada. Me perguntaram também sobre o tempo de uma consulta. Pensa na sua anamnese quando você pensar no tempo de consulta. Eu acho que onde a gente mais falha como terapeuta, e não falo de aurículo, falo de terapias no geral, é o tempo de consulta. É o feedback, é você conversar com o paciente sobre como ele ficou e, ao mesmo tempo, antes de qualquer coisa, identificar. Muito bom isso tudo, Nádia. Muito obrigada. Bom saber que vocês estão gostando, que eu estou podendo ajudar. Gente, um prazer enorme estar aqui com vocês. Acho que já deu meia hora de conversa aqui, né? De bate-papo. Deixa eu ver se eu consigo ainda. Acho que eu tenho um tempinho para responder mais alguma. A pergunta que a Alessandra tinha feito aqui, que eu não consegui, talvez, sintetizar, é assim, ó, a Alessandra perguntou no paciente de dor. E também tinha alguém no box que perguntou, paciente que não... É um paciente que não tem resposta. Gente, o paciente que não tem resposta, o paciente de dor, a gente precisa fazer com que esse paciente melhore na hora. Que o paciente com dor melhore na hora, assim, no teu atendimento. Se ele tá com dor naquele momento, você tem que tirar ele desse quadro de dor. Ele pelo menos tem que diminuir essa dor. E aí você pode sim acrescentar mais pontos se o paciente não está resolvendo. Uma dica que eu dou para vocês, principalmente que estão envolvidos com dor, veja se está envolvido fibra muscular e tensão. Porque às vezes na tensão a gente consegue aliviar esses quadros de dor. Então, relaxamento muscular, muitas vezes, pode aliviar as questões aí relacionadas à musculatura esquelética, principalmente, as tensões. Então, isso é importante, tá? É importante você pensar no caso do paciente e retornar.
Esse paciente da dor melhora na hora, mas volta depois de 2 dias. Alessandra, então, na verdade, o quadro dele é que está ainda em desequilíbrio. Então, investiga, por exemplo, quais são os hábitos desse paciente. Eu não sei que tipo de dor você está falando, mas, por exemplo, se eu estou num travesseiro mais alto e eu tenho cervicalgia, se eu não melhorar, não remover o meu travesseiro, a minha dor vai persistir. Vocês entendem o que eu quero dizer? É um exemplo, tá, gente? Quando o paciente não responde 100% no tratamento, a gente tem que pensar o que está mantendo a dor dele. Então, exemplo, tendinite é um outro exemplo bem prático. Se eu digito muito, começo a ter dor no antebraço ou na mão, se eu for, e isso é qualquer terapia, tá? Se eu for, por exemplo, para um medicamentosa, se eu for para fisioterapia, por que algumas pessoas fazem tantas sessões de fisioterapia? Muitas vezes porque elas estão mantendo o mesmo hábito que levaram a adoecer. Então, isso é que tem que mudar. Ó, é dor no pé lateral. Pedir para mudar o calçado, tem que ver a postura. Porque às vezes é no andar, ela pode estar girando o pé, tá? Por isso que se mantém. Então, isso é importante. Ana, você ajuda o paciente também, tem sua participação no tratamento. Nádia, é aquilo que eu falei hoje, hoje não, né? Na verdade, eu falei no começo do ano, que era o meu propósito. A gente ajuda, a gente tenta fazer o máximo para conseguir transformar as pessoas e vocês usarem todas essas dicas e ferramentas para transformar ainda mais, né? Então é como se você vai em frente, né? É uma onda do bem que a gente vai propagando, propagando e vai atingindo pessoas. Essa questão, gente, de você poder trabalhar a dor, ou o paciente, por exemplo, quando não dorme, a mesma situação. Se algo não está dando o resultado que você espera, ele está mantendo algum hábito que está persistindo o quadro doloroso. Ou não dorme. Um exemplo também bem prático. Não durmo. Pode ser tireoide? Foi a pergunta. Pode ser a tireoide. Pode ser um problema físico. Então é importante investigar. Mas, atenção, pode ser um problema de manter hábitos. Então, eu não durmo, eu não consigo dormir, mas dormiu à tarde. Eu não durmo, mas tá do celular. A luz do celular, gente, interfere para você dormir. Entende? A luz do joguinho, a luz da televisão até tarde, tudo isso interfere para você ter dificuldades no seu sono. Não é à toa que existem hábitos positivos para o sono, né? É uma higiene do sono, o pessoal fala, e é muito recomendado. Juntos somos mais fortes. Perfeito, Kátia, perfeito. Estou com uma criança de 4 anos e ela está abaixo do peso. O médico disse que ela está com sopro no coração. O que você me diz, Lirane? Alguma dica? Estou com uma criança de 4 anos e ela está abaixo do peso. Qual é o problema dela? É assim que você tem que pensar. Se ela está abaixo do peso, você tem que ver o que nós podemos fazer para equilibrar. E se é o sopro no coração, tem muita gente que tem e tem uma vida saudável, né? Então só tem que investigar se ela está tendo alguma queixa, tá? Algum problema mais importante aí. Abaixo do peso pode ser um sinal de problema. O que poderia fazer? Estimular ela a comer. Tem que saber o que está acontecendo. Mas o ponto da fome unilateral, tende a regular esse desequilíbrio, tá? Esse desequilíbrio. Então é importante você saber sobre isso, tá? Tarsila, para a gente fechar aqui a última pergunta, eu gostaria de acrescentar o laser no meu trabalho com a auriculoterapia, principalmente para pacientes que não vão ao consultório, provavelmente. Você ministra algum curso específico de laser? O Auriculoterapia de Sucesso, Tarsila, tem módulo exclusivo só de laser. Tem um módulo só de eletro, um módulo de fitopuntura, tem vários assim, tá? Agora, no momento, estão fechadas as inscrições, mas você pode
se manter conectada comigo, que logo aí a gente está já fazendo uma lista de espera, já tem bastante gente. Logo que essa lista chega num determinado número, a gente lança novamente a abertura do curso, tá bom? Tá lá na minha bio, tem o link, gente, do canal do Telegram. Hoje, não sei se vocês perceberam, tinha um hashtag aqui, quero falar com você. Cada vez que eu abro a live, eu vou colocar lá no grupo áudios complementares às lives que a gente está fazendo aqui. E lá eu ponho esse hashtag para que eu saiba e vou dar prioridade sempre para essas pessoas para falarem comigo e tirar a dúvida que você gostaria, tá bom? Então, entra para o canal do Telegram, lá a gente está colocando bastante conteúdo, ó. Ontem foi o máximo, minha sobrinha de 10 aninhos disse para a sua mãe, quero colocar sementinha para rinite para dormir. Os meus filhos sempre pedem, sempre pedem. Tanto que eles, o mais novo ele enjoa para viajar e é ele que vem pedir, mãe, faz aurícula em mim ou faz o ponto do enjoo. Olha só, é muito bonitinho, né? Isso são culturas. Não é mãe, me dá um remédio. Isso que a gente tem que inverter. Vamos salvar as nossas crianças dos medicamentos, tá? Lembrem disso, vamos salvá-las. Por quê? Porque senão isso vira um vício. É fácil. Me dá um remédio? Mãe, tô com dor de cabeça, me dá um remédio? Quantas vezes a gente tirar a dor de cabeça aqui só de fazer acupressão? Acupressão. De apertar pontos de acupuntura certos para analgesia de uma cefaleia sem precisar de medicamento nenhum. E dela passar rapidamente. Então, olha aí, ó, fica a dica, hein? Tá bom? Gente, ó, prazer estar aqui. Entra lá no canal do Telegram para vocês ouvirem os áudios que a gente está postando lá, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.